Eu sou Elisa Matthews, tenho 32 anos, e apesar de ter construído uma carreira de sucesso em finanças, nunca fui boa o suficiente para o meu pai. O jantar anual de reunião de família se aproximava, e eu o temia mais do que o normal este ano. Eu tinha comprado um carro de luxo para ele como uma oferta de paz, esperando que as coisas fossem diferentes. Mal sabia eu que na minha bolsa havia um documento que mudaria tudo. No final da noite, eu finalmente entenderia por que meu pai nunca me amou. Antes de compartilhar minha história, me diga de onde você está assistindo e clique no botão curtir e se inscrever. Se você já enfrentou alguém que se recusou a reconhecer seu valor, confie em mim. Minha história pode lhe dar a coragem que você precisa. Crescendo em um subúrbio rico de Boston, nossa família parecia perfeita para os de fora, mas a portas fechadas. As coisas eram muito diferentes. Meu pai, Richard Matthews, construiu sua empresa de desenvolvimento imobiliário de modestos começos a uma corporação multimilionária. Ele valorizava o sucesso, o status e o respeito acima de tudo, incluindo os relacionamentos familiares. Desde as minhas primeiras lembranças, ele nunca foi o tipo de pai que comparecia a peças escolares ou ajudava com a lição de casa. Em vez disso, ele era o crítico severo que apontava que minhas notas B+ deveriam ser As, que questionava por que eu não fui escolhida como capitã do time, que me lembrava que o segundo lugar era apenas o primeiro perdedor. Minha mãe, Caroline, era o oposto dele em muitos aspectos. Carinhosa e afetuosa quando ele não estava por perto, mas ela se tornava uma pessoa diferente em sua presença, quase encolhendo-se, nunca o contradizendo, nunca nos defendendo quando suas críticas iam longe demais. Era uma dinâmica que eu não entendia completamente, até ser muito mais velha. Esse estranho poder que ele tinha sobre ela, a maneira como seus olhos voavam para ele antes mesmo de responder a perguntas simples sobre planos de jantar ou atividades. De fim de semana. Meus irmãos e eu crescemos dentro dessa estrutura familiar complicada. Meu irmão mais velho, James, era 3 anos mais velho que eu e, inegavelmente, o filho de ouro. Ele jogava futebol, estava na lista de honra, namorava as garotas, certas das famílias certas, e, eventualmente, seguiu nosso pai no negócio imobiliário depois de se formar na alma mater de nosso pai. Tudo vinha fácil para James, ou pelo menos era o que parecia para mim. Ele parecia entender intuitivamente o que agradaria nosso pai, enquanto eu constantemente errava. Minha irmã mais nova, Sofia, 2 anos mais nova que eu, de alguma forma, conseguia navegar pelas águas turvas do sistema de aprovação de nosso pai, melhor do que eu jamais conseguiria. Ela não era a superdotada que James era, mas tinha um charme natural e uma habilidade quase sobrenatural de ler o ambiente, de saber quando falar e quando desaparecer. Ela se tornou a pacificadora da família, aquela que ocasionalmente conseguia fazer o pai rir quando seu humor escurecia, aquela que entrava no meu quarto depois de sessões de crítica particularmente brutais para me assegurar de que não era tão ruim quanto parecia. Mas para mim, nada nunca era suficiente. Eu me formei no topo da minha classe no ensino médio, garanti uma bolsa de estudos integral para Cornell, enquanto meu pai me pressionava para frequentar a alma mater dele, vendo minha escolha como uma rejeição ao seu legado. Durante a faculdade, trabalhei em 2 empregos de meio período enquanto mantinha meu GPA, mas durante os intervalos ele questionava por que eu não estava estagiando em empresas mais prestigiosas. Depois da formatura, recusei sua oferta a contragosto para trabalhar em sua empresa, sabendo que nunca seria vista como nada além de uma contratação por pena. Em vez disso, mudei-me para Nova York com nada além de 2 malas e determinação, dormindo no sofá de um amigo enquanto procurava em todas as firmas financeiras que conseguia encontrar. Quando finalmente consegui uma posição de nível básico, na Goldman Sachs, a resposta dele foi: "Vamos ver se você dura 1 mês." Eu durei, não apenas 1 mês, mas 8 anos, subindo de cargo sem conexões familiares ou nepotismo, impulsionada em parte pela paixão, mas também por uma necessidade desesperada de provar que ele estava errado. No mês passado, recebi uma grande promoção para estrategista sênior de investimentos, tornando-me a pessoa mais jovem na história da empresa a ocupar a posição. O aumento de salário foi substancial, permitindo-me finalmente comprar meu apartamento dos sonhos em Manhattan e ainda ter economia sobrando. Foi com essas economias que fiz o que pensei que seria um grande gesto, comprando um Mercedes S-Class novinho para meu pai para o Dia dos Pais. Na minha fantasia, este presente finalmente o faria me ver como bem-sucedida, digna de sua aprovação.
O carro custou quase 1 ano de salário, mas me convenci de que valeria a pena finalmente ouvi-lo dizer que estava orgulhoso de mim. Olhando para trás agora, posso ver o quão patética era essa necessidade de validação, como ela havia moldado todas as decisões importantes em minha vida. Minhas conquistas não eram verdadeiramente para mim, mas eram armas em uma guerra impossível de vencer por sua afeição. Quando comprei aquele carro, não estava apenas comprando um veículo de luxo, estava tentando comprar o que toda criança merece livremente: o amor incondicional dos pais. A reunião anual da família Matthews sempre acontecia no último fim de semana de junho, convenientemente perto do Dia dos Pais, o que significava que o encontro dobrava como uma celebração do status patriarcal de Richard Matthews. Este ano não seria diferente, exceto que eu havia tomado a decisão de finalmente me destacar comprando aquele carro de luxo ridiculamente caro. Um elegante Mercedes S-Class preto com todos os recursos premium que meu pai havia mencionado uma vez admirar na casa de um amigo do clube de campo. À medida que a data se aproximava, minha ansiedade aumentava a novas alturas. Passei 3 fins de semana procurando a roupa perfeita, algo que gritasse sucesso, mas não se esforçando demais. Feminino, mas não frívolo. A mistura contraditória que meu pai parecia esperar de mulheres nos negócios. Optei por um vestido azul marinho sob medida de uma estilista que minha mãe mencionou que ele respeitava, com joias de ouro sutis e sapatos caros, mas não chamativos. O padrão familiar de preparação parecia patético, mesmo enquanto eu participava dele, a rotina desesperada de uma criança ainda buscando aprovação aos 32 anos. Reuniões passadas passaram pela minha mente enquanto eu fazia as malas, cada uma marcada por alguma forma de decepção paterna. Quando eu tinha 16 anos e ganhei a competição estadual de matemática, ele questionou por que eu não estava me concentrando mais em debate, já que pessoas de números são fáceis de encontrar. Quando me formei na faculdade summa cum laude, seu único comentário foi que meu campo de escolha era instável em comparação com o setor imobiliário. Meu primeiro bônus na Goldman resultou em ele se perguntando em voz alta se finanças era realmente apenas jogatina glorificada. E minha primeira promoção levou a pergunta sobre se eu havia sido selecionada para preencher uma cota de gênero. Nada nunca foi uma conquista por seus próprios méritos, sempre maculada por seu ceticismo. Mas este ano trazia uma complicação adicional, uma que havia abalado os alicerces da minha identidade apenas 3 meses antes. Um serviço popular de testes genéticos, um que eu havia usado por simples curiosidade sobre minha ancestralidade, havia revelado algo inesperado. Os marcadores genéticos não se alinhavam com ser filha biológica de Richard Matthews. Após o choque inicial e a descrença, eu havia discretamente buscado um teste mais definitivo, obtendo amostras de DNA da escova de cabelo do meu pai durante uma breve visita em casa. Os resultados eram conclusivos, e agora estavam em um envelope. Lacrado em minha bolsa, uma opção nuclear que eu não havia decidido se usaria. A descoberta explicava tanta coisa, a sensação de ser uma estranha em minha própria família, as sutis diferenças físicas que ninguém reconhecia, a frieza inexplicável de um homem que demonstrava pelo menos afeição básica por seus outros filhos. Eu suspeitava que ele sabia, sempre soubera, e que esse conhecimento havia colorido cada interação que já tivemos. No dia anterior à reunião, levei o novo Mercedes para a casa dos meus pais, no subúrbio de Boston, tendo combinado a entrega em uma concessionária próxima. Eu havia planejado a apresentação cuidadosamente, chegando no meio da tarde, quando minha mãe estaria em sua reunião do clube de jardinagem, garantindo um momento privado para esta oferta de paz. Meu pai atendeu a porta em seu traje business casual usual, apesar de ser sábado, parecendo ligeiramente irritado com a interrupção. Elisa, você está cedo. A reunião não é até amanhã, ele disse, verificando o relógio como se eu tivesse perdido um compromisso. Eu sei, pai. Na verdade, eu trouxe seu presente de Dia dos Pais mais cedo e queria entregá-lo a você em particular, expliquei com o coração disparado, enquanto lhe entregava uma pequena caixa contendo a chave do carro com o emblema da I. Mercedes claramente visível. Ele a abriu com a maneira educada e desapegada que reservava para presentes obrigatórios, sua expressão mudando para surpresa ao reconhecer o logotipo. Isso é algum tipo de brincadeira? Ele perguntou. E eu o guiei até a janela da frente, onde o carro novinho estava brilhando na entrada. Seu rosto registrou choque genuíno, seguido por algo quase como prazer, mas rapidamente desapareceu.
para sua expressão analítica usual. Isso é excessivo, Elisa. O que você está tentando provar? Ele perguntou, embora já estivesse se movendo em direção à porta da frente, chave na mão. Nada. Menti. Consegui uma grande promoção e queria fazer algo especial para você. Ele circulou o carro 2 vezes, examinando-o como se fosse um investimento imobiliário, observando recursos, fazendo perguntas pontuais sobre financiamento e seguro que pareciam mais um interrogatório do que gratidão. Após um breve teste, drive, onde ele comentou que a direção estava um pouco solta, apesar do renomado manuseio do carro, ele o estacionou na garagem em vez de deixá-lo na entrada, onde os convidados poderiam vê-lo. Seus agradecimentos foram protocolares, seguidos imediatamente por um comentário de que eu devia estar indo bem para desperdiçar dinheiro assim, cortando efetivamente as pernas do meu grande gesto. Naquela noite, liguei para minha melhor amiga, Taylor, do meu quarto de hotel, lutando para conter as lágrimas enquanto eu recontava a recepção fria. Quer saber? Esqueça ele, disse Taylor com a justa raiva de uma amiga que tinha ouvido muitas histórias semelhantes. Pegue o carro de volta, ele não merece. Eu descartei a sugestão, ainda me agarrando à esperança de que amanhã seria diferente, que na frente dos outros ele poderia demonstrar apreço, poderia finalmente me ver. Só me prometa que você não vai mostrar a ele aquele teste. Taylor avisou antes de desligar, não a menos que você esteja preparada para uma explosão nuclear. Eu prometi, mas o envelope permaneceu em minha bolsa, uma arma secreta que eu temia e não conseguia largar. A tarde de domingo chegou com um clima de junho perfeito, ensolarado com uma brisa suave, como se o próprio ambiente estivesse conspirando, para criar a ilusão do encontro familiar perfeito. Peguei o caminho mais longo para a propriedade dos meus pais, usando a viagem para ensaiar respostas confiantes às perguntas inevitáveis sobre minha vida pessoal, minha trajetória de carreira, minha falta de marido ou filhos na idade avançada de 32 anos. Meus nós dos dedos estavam brancos no volante enquanto eu entrava na familiar entrada ladeada por bordos, já meio cheia de carros de luxo pertencentes à família estendida e aos associados de negócios do meu pai, que de alguma forma sempre conseguiam entrar na lista de convidados para reuniões familiares supostamente íntimas. Avistei o Mercedes que lhe dei de presente, exibido proeminentemente perto da entrada principal, em vez de em seu lugar na garagem de ontem, estrategicamente posicionado onde os convidados que chegavam não poderiam perdê-lo. Respirando fundo, alisei meu vestido, verifiquei minha maquiagem uma última vez e caminhei em direção à imponente porta da frente, com a confiança praticada que desenvolvi em salas de reuniões cheias de homens que me subestimavam. Minha mãe atendeu, seu rosto se iluminando com genuína cordialidade enquanto ela me abraçava, sussurrando: "Você está linda, querida", antes de adicionar sua frase padrão. Seu pai está no Jardim dos Fundos com o grupo Peterson, como se estivesse emitindo um aviso meteorológico. O grande hall de entrada já estava lotado de parentes, a mistura usual de família de verdade e a coleção cuidadosamente selecionada de conexões do meu pai que eram tratados como membros honorários do clã Matthews. Tia Linda, irmã da minha mãe, se aproximou imediatamente com beijos no ar e perguntas rápidas sobre minha vida amorosa, enquanto tio George oferecia um aperto de mão vigoroso e um retumbante. Aí está nossa maga de Wall Street. O que eu sabia que irritaria meu pai se ele estivesse por perto. Primos de segundo grau e amigos da família circulavam em padrões previsíveis, as mesmas conversas repetidas anualmente com pequenas atualizações, todos desempenhando seus papéis designados no teatro da família Matthews. A entrada do meu pai foi exatamente como esperava, entrando do jardim com 3 associados de negócios, todos rindo de algo certamente apenas moderadamente engraçado, mas tratado como hilário devido ao patrimônio líquido do orador. Seus olhos varreram a sala, cumprimentando vários convidados com acenos e breves cumprimentos, até pousar em mim. O lampejo de reconhecimento foi seguido pelo mais breve aperto de lábios, antes que ele assentisse, exatamente como havia feito, com parentes distantes, e caminhasse em direção à minha mãe para murmurar algo em seu ouvido. Nenhuma saudação especial para mim, sua filha do meio, a filha que acabara de lhe dar um automóvel que valia mais do que o salário anual da maioria das pessoas. Eu fingi não notar, engajada em uma conversa com minha prima Rachel sobre sua residência médica, mas a conhecida picada de desconsideração queimava do mesmo jeito. Minha mãe se materializou ao meu lado momentos depois, tocando meu braço gentilmente. "Querida,
Seu pai mencionou que você trouxe um carro novo para ele, que incrivelmente generoso. Ela disse, seus olhos comunicando uma mistura de gratidão e preocupação com a extravagância. Por favor, venha cumprimentar os Stevensons. Eles acabaram de voltar de uma conferência financeira em Singapura e adorariam suas percepções. Essa era a maneira da minha mãe, sempre interferindo, criando amortecedores sociais, fabricando razões para interações que deveriam vir naturalmente entre membros da família. James chegou elegantemente atrasado, como era seu costume, fazendo uma entrada com sua esposa perfeita, Rebecca, e seus 2 filhos perfeitos, recebendo o caloroso abraço paternal que eu passei décadas tentando conquistar. Pai, o carro novo. É insano. Quando você decidiu fazer um upgrade? Ele perguntou, e eu observei com descrença enquanto meu pai o batia no ombro e respondia. Às vezes você precisa se presentear, filho. O sucesso tem seus privilégios, sem mencionar o presente ou minha contribuição. Sofia me interceptou antes que eu pudesse processar essa flagrante omissão, puxando-me para um abraço genuíno que durou o tempo suficiente para comunicar sua compreensão. Fiquei sabendo da sua promoção. É incrível, Liz. Sério, revolucionário. Ela sussurrou, usando meu apelido de infância que ninguém mais usava. Sua sinceridade foi um bálsamo, mas o contraste com a indiferença de nosso pai apenas destacou a disparidade. Enquanto os aperitivos circulavam, levados pela equipe contratada, notei meu pai levando um grupo de seus associados de negócios em direção à entrada principal, gesticulando animadamente pelas grandes janelas salientes. Eu podia vê-lo exibindo o Mercedes, abrindo portas, apontando recursos, seu rosto vivo com um orgulho que eu nunca tinha visto direcionado a mim. Ele tem feito isso a manhã toda, Sofia murmurou, aparecendo ao meu lado, com um copo de vinho que eu aceitei agradecida. 3 tours separados para diferentes grupos de seus comparsas. A mãe me disse que você comprou para ele. Isso foi incrivelmente generoso, Liz. Eu tomei um gole do vinho, observando enquanto meu pai se acomodava no banco do motorista, convidando um de seus associados para experimentar o luxo do lado do passageiro. Generosidade não foi minha motivação, admiti baixinho. Apenas uma vez eu queria que ele me visse como bem-sucedida, como digna de atenção. Patético, certo? Sofia apertou meu braço. Não é patético, é humano. Mas, Liz, você precisa entender. Ela hesitou, escolhendo suas palavras cuidadosamente. O pai nunca vai te dar o que você está procurando. Não é porque você não merece, mas porque ele não é capaz disso. Algo nele está quebrado quando se trata de você especificamente. As palavras dela me atingiram com força surpreendente, não porque fossem informações novas, mas porque ouvir outra pessoa reconhecer a dinâmica que eu havia experimentado por toda a minha vida a tornou subitamente e dolorosamente real, de uma forma que meus pensamentos particulares nunca haviam feito. O peso do teste de paternidade em minha bolsa parecia dobrar, o envelope lacrado, uma bomba relógio que eu queria detonar e desesperadamente esperava conter. A hora antes do jantar se desenrolou com o ritmo previsível das reuniões familiares. Matthews. Todos migraram para a sala de estar formal, com seus móveis antigos desconfortáveis e decoração agressivamente de bom gosto, selecionada pela mãe, mas aprovada pelo pai, o único domínio doméstico onde sua opinião reinava soberana. Eu me posicionei estrategicamente em um assento na janela, ligeiramente afastada do círculo principal de conversas, tomando um segundo copo de vinho e observando a dinâmica familiar com uma clareza recém-descoberta. O conhecimento. De minha alteridade genética criando um distanciamento quase antropológico. James, naturalmente, comandou o centro das atenções, contando à família reunida histórias de sua última aquisição imobiliária, um complexo comercial em dificuldades que ele planejava transformar em condomínios de luxo. O investimento inicial parecia arriscado para meus parceiros, mas eu vi o potencial que todos os outros perderam. Ele explicou com nosso pai acenando aprovadoramente de sua poltrona de couro. Esse é o instinto Matthews. O pai interveio orgulhosamente. Ver oportunidade onde outros veem fracasso. Está no sangue. A ironia de sua declaração não passou despercebida por mim. O peso fantasma do envelope em minha bolsa crescendo a cada afirmação de estar no sangue. A conversa mudou inevitavelmente para mim, enquanto James concluía seu monólogo autoelogioso. Eliza,
Richard me diz que você progrediu em sua firma. Meu tio Robert observou com interesse genuíno em sua voz. Estrategista sênior de investimentos? Não é? Impressionante para alguém da sua idade. Antes que eu pudesse responder, meu pai pigarreou. É uma boa posição de trampolim. O setor financeiro é volátil, sempre foi. Não é como ter algo tangível como propriedade. Ele se virou? Para James, ativos reais resistem às flutuações do mercado. Eles persistem através das gerações. A conhecida desconsideração picou, apesar de minha antecipação dela. A mudança calculada de volta para James e o setor imobiliário. A inferioridade implícita de minha carreira escolhida. Na verdade, eu comecei, chamando a voz profissional, que usava em reuniões difíceis com clientes. Minha divisão gerou retornos de 30,8% no último trimestre, superando o mercado em 22 pontos durante uma volatilidade significativa. Nosso modelo de avaliação de risco que eu desenvolvi foi adotado em toda a empresa. Um momento de silêncio impressionado se seguiu antes que o pai respondesse com um aceno desdenhoso. Números no papel. Quando a próxima recessão chegar, veremos como isso se sustenta. Ele se virou para seu associado de negócios, Henry. Falando em valores de propriedade, o que você acha das mudanças de zoneamento no corredor de Cambridge? Eu me desculpei para reabastecer minha bebida, encontrando Sofia no corredor enquanto ela voltava de verificar seu marido que estava cuidando das crianças no quintal. Não deixe que ele te atinja, ela sussurrou, apertando meu braço. Ouvi sobre seu modelo do primo de Michael que trabalha em finanças. Aparentemente é revolucionário. A validação dela me aqueceu, mesmo enquanto eu percebia o quão patético era ainda desejar tal aprovação. Ao me aproximar do bar montado na sala de jantar, ouvi a voz do meu pai vindo de seu escritório adjacente, a porta ligeiramente entreaberta. O carro, sim, uma grande melhoria em relação ao modelo antigo. Quando você trabalha duro e constrói algo do nada, como eu fiz, você ganha esses luxos. A voz masculina que respondeu pertencia a Walter Peterson, rival de negócios de longa data do pai e, às vezes, aliado. Richard, seu velho cão, sempre o modesto. Sua filha Elisa mencionou que ela comprou para você quando conversamos antes. Disse algo sobre a promoção dela. Parece que ela está fazendo um nome para si mesma em Nova York. Um breve silêncio. Se seguiu antes da resposta do pai, cada palavra precisamente escolhida. Sim, bem, a garota sempre foi desesperada por atenção. A verdade é que o sucesso dela vem das oportunidades que eu proporcionei. Escolas particulares, conexões universitárias, o entendimento fundamental de negócios que eu incuti em todos os meus filhos. O carro é apenas a maneira dela de mostrar que finalmente está aplicando o que eu a ensinei. A anulação casual das minhas conquistas, a reescrita da minha independência duramente conquistada como algo que de alguma forma derivava da sua influência quando ele não havia oferecido nada além de críticas, enviou um choque de raiva através de mim tão intenso que quase deixei cair meu copo. A conversa continuou, o pai descrevendo como ele sempre havia empurrado Elisa mais do que os outros porque ela precisava daquela disciplina extra, pintando-se como o arquiteto de conquistas que ele havia ativamente desconsiderado. Recuei antes de ser descoberta, a raiva se transformando em uma fúria fria e esclarecedora. No corredor principal, James me interceptou, sua expressão atipicamente séria. Elisa, uma palavra. Ele me guiou para um canto tranquilo perto da exibição de orquídeas premiadas de minha mãe. Pai mencionou que você tem feito perguntas estranhas à mãe sobre os anos de faculdade dela. O que exatamente você está procurando? Sua franqueza me pegou desprevenida. Na verdade, depois do teste de DNA, eu havia perguntado casualmente sobre a vida da minha mãe antes do casamento, procurando pistas sobre possíveis relacionamentos, mas eu havia pensado que minhas perguntas eram sutis o suficiente. Apenas a conhecendo melhor, respondi cuidadosamente. Mulheres da geração dela não tiveram muitas oportunidades de construir suas próprias identidades antes do casamento e dos filhos. James me estudou com o olhar analítico de nosso pai. A semelhança familiar marcante de maneiras que agora pareciam mais evidências de minha exclusão. Olha, o que quer que você esteja fazendo, seja qual for o ponto que você está tentando fazer com presentes extravagantes e perguntas investigativas, apenas pare, ele disse. A família tem uma certa ordem, uma harmonia. Não perturbe isso. Com qualquer crise que você esteja fabricando.
Sua condescendência era tão perfeitamente ecoada da de meu pai que quase ri. Harmonia é o que você chama isso? Essa hierarquia tóxica. Esse sistema onde as conquistas de uma pessoa são celebradas enquanto as de outra são minadas. Eu disse. Eu não estou fabricando nada, James. Estou apenas finalmente vendo claramente. Ele se aproximou, a voz mais baixa para evitar chamar atenção. O pai construiu tudo o que temos. O nome Matthews significa algo por causa dele. Seu emprego chique em Nova York, seu apartamento na moda, tudo isso vem da fundação que ele criou. Mostre um pouco de respeito e gratidão, por uma vez. Antes que eu pudesse responder, nossa prima, Rachel, se aproximou, parecendo sentir a tensão. Está tudo bem por aqui? Tia Caroline está procurando por vocês dois. Acho que o jantar está prestes a ser anunciado. James forçou seu sorriso público, a persona de filho perfeito, voltando perfeitamente ao lugar. Só colocando o papo em dia com minha irmãzinha. Assuntos de negócios, nada importante. Enquanto ele se afastava, Rachel tocou meu braço gentilmente. Sabe, minha mãe sempre diz que seu pai tem favoritos, como se fosse um esporte olímpico, em que ele está determinado a se intrometer. Por tudo que vale, acho que o que você conquistou sozinha é bem incrível. Seu apoio silencioso quase quebrou, minha compostura cuidadosamente mantida. Eu havia passado tantos anos me convencendo de que o problema era a minha percepção, não a realidade, que ter outra pessoa reconhecendo a dinâmica parecia paradoxalmente validante e devastador. A campainha do jantar tocou, o sinal da minha mãe para que todos começassem a se mover em direção à sala de jantar formal. Eu me demorei, os dedos roçando o contorno do envelope em minha bolsa, pesando opções, consequências, cenários. Parte de mim queria ir embora imediatamente, retirar-me desta farsa de unidade familiar, para me proteger das feridas inevitáveis que a noite infligiria. Mas uma parte mais forte, talvez mais masoquista, recusou-se a recuar, determinada a levar isso até o fim, a finalmente confrontar a vida inteira de rejeição com a evidência física de sua causa raiz. Verifiquei o envelope uma última vez, confirmando que os resultados do teste permaneciam seguramente selados lá dentro. Então, endireitei os ombros e me movi em direção à sala de jantar, preparando-me para a performance que viria. A sala de jantar formal dos Matthews sempre me pareceu uma metáfora perfeita para nossa família. Com sua imponente mesa de mogno que acomodava 20 pessoas, mas de alguma forma ainda parecia friamente impessoal, os retratos ancestrais observando os julgadores das paredes e os elaborados arranjos de mesa que priorizavam a aparência sobre o conforto, assim como tudo o mais no mundo cuidadosamente construído de meu pai. Minha mãe havia se superado com os arranjos de mesa, copos de cristal pegando a luz do lustre, arranjos de flores frescas espaçados precisamente, cartões de lugar em caligrafia perfeita atribuindo a cada convidado sua posição predeterminada na hierarquia familiar. Encontrei meu cartão, previsivelmente, bem abaixo da mesa, sentada entre o marido de minha prima Rachel, que eu havia conhecido talvez 2 vezes, e um dos associados de negócios mais jovens de meu pai, seguramente distante de qualquer conversa significativa. James e sua família ocupavam as posições de destaque perto do pai na cabeceira da mesa, com Sofia e seu marido servindo como amortecedores entre o círculo íntimo e os parentes menores. Minha mãe sentava na extremidade oposta, sua posição, uma ilustração perfeita de seu papel na família. Tecnicamente igual, mas separada pela extensão da mesa, conectada, mas distante. O primeiro prato chegou com precisão militar. Garçons colocando delicados aperitivos de vieiras seladas com microfolhas verdes diante de cada convidado simultaneamente. O pai se levantou, taça de vinho na mão, comandando o silêncio imediato sem precisar de uma palavra. Bem-vindos, família e amigos, à nossa reunião anual. Ele começou com charme praticado, sua persona pública polida a um brilho reluzente. A cada ano sou lembrado da sorte que tenho por ter construído não apenas um negócio de sucesso, mas um legado encarnado por minha família. Seu olhar varreu orgulhosamente James, que assentiu apreciativamente, depois Sofia, que sorriu carinhosamente, antes de passar por mim como se eu ocupasse o mesmo plano visual do papel de parede. Uma saudação especial ao grupo Peterson que se junta a nós este ano, ele continuou, reconhecendo seus associados de negócios. Quando cercado de sucesso, naturalmente se atrai mais do mesmo. O brinde continuou com o pai destacando a recente expansão dos negócios de James, a nomeação de Sofia para o conselho comunitário, e terminando com um comentário pontual
de que o sucesso familiar vem de abraçar caminhos comprovados, em vez de desafiar desnecessariamente as tradições. Seus olhos finalmente pousaram brevemente em mim com um significado inconfundível. À medida que a refeição progredia através de 5 pratos elaborados, o pai dirigia a conversa com sutis sugestões e perguntas diretas, garantindo que os tópicos permanecessem dentro de seus domínios preferidos de mercados imobiliários, política local, onde ele tinha influência, e discussões esportivas ocasionais que inevitavelmente destacavam as antigas conquistas atléticas de James. Quando a mãe tentou gentilmente mencionar minha recente promoção durante uma pausa, o pai interceptou suavemente. Falando em mercados financeiros, Henry, qual a sua opinião sobre os últimos sinais do Fed? Efetivamente apagando o esforço dela sem reconhecer que havia ocorrido. No prato de peixe, o padrão familiar havia emergido completamente, com o pai periodicamente lançando perguntas pontuais em minha direção, cada uma projetada para minar, em vez de envolver. Elisa, sua empresa lida principalmente com investimentos domésticos, correto? Limitante, não é, dadas as oportunidades de expansão global? Ou, eu entendo que sua promoção veio depois da conta Davidson. Um momento. De sorte que James conseguiu apresentá-la a William Davidson no gala de caridade do ano passado. Cada comentário cuidadosamente construído para reformular qualquer sucesso como limitado em escopo ou dependente de conexões familiares que eu havia ativamente evitado usar. Mantive o agradável comportamento profissional que eu havia aperfeiçoado, em salas de reuniões hostis, recusando-me a mostrar a reação emocional que ele parecia determinado a provocar. Na verdade, pai, nossa divisão internacional integrou meu modelo de avaliação de risco no último trimestre, e a conta Davidson veio de uma competição de pitch às cegas, sem apresentações envolvidas. Minhas correções foram entregues, com leveza praticada, embora eu notasse o suspiro simpático de Sofia a cada troca. A dança familiar, dolorosa em sua previsibilidade. O prato principal chegou, um bife Wellington desnecessariamente elaborado que exigia toda a atenção por vários minutos, proporcionando um breve alívio do campo minado conversacional. O pai aproveitou a oportunidade para abrir outra garrafa de vinho proibitivamente caro, seu consumo aumentando constantemente ao longo da refeição, um padrão preocupante que a mãe monitorava com olhares nervosos. James se inclinou para murmurar algo no ouvido do pai, recebendo um aceno desdenhoso em resposta. Enquanto o café e a sobremesa eram servidos, a atenção do pai voltou em minha direção, o álcool tendo corroído os filtros mínimos que ele, tipicamente, mantinha. Elisa, Richard me diz que você ainda é solteira, comentou a senhora Peterson com interesse bem intencionado. Uma jovem tão bonita e realizada. Os homens em Nova York devem estar intimidados. Antes que eu pudesse formular uma resposta educada sobre priorizar o avanço da carreira, o pai interveio. Elisa sempre se concentrou em provar algo, em vez de construir algo, ele disse, girando seu bourbon contemplativamente. Algumas pessoas buscam conquistas para preencher outros vazios. A família exige compromisso, algo que as mulheres Matthews tradicionalmente entenderam melhor do que ela. A crueldade casual aterrissou com precisão praticada, implicando que meu sucesso profissional era uma compensação por falhas pessoais, em vez de uma conquista por si só. O forte suspiro da minha mãe foi audível mesmo da minha posição distante na mesa. Richard, ela começou com uma firmeza incomum, mas ele continuou como se ela não tivesse falado. Talvez se Elisa tivesse demonstrado mais interesse em pretendentes adequados que eu apresentei ao longo dos anos, em vez de descartá-los como chatos ou convencionais, ela não estaria enfrentando seus 30 anos sozinha. Cada palavra foi cuidadosamente selecionada para o máximo impacto. A dissecação pública de minhas escolhas pessoais, apresentada como preocupação paternal, em vez da crítica hostil que realmente era. A pressão familiar se acumulou atrás. Dos meus olhos, a urgência infantil de fugir da mesa lutando contra a determinação adulta de manter a dignidade. Dei um gole medido de água, notando com interesse distante que minha mão permaneceu firme, apesar da turbulência emocional. Agradeço sua preocupação com minha realização pessoal, pai. Respondi uniformemente, usando todas as técnicas de negociação que já aprendi. Mas como você frequentemente enfatizou, os Matthews se concentram em resultados, e meus resultados falam por si. Um silêncio tenso caiu sobre a mesa.
Parentes que haviam testemunhado trocas semelhantes ao longo dos anos examinavam seus pratos de sobremesa com estudo, enquanto os associados de negócios do pai se remexiam desconfortavelmente, de repente muito interessados nos detalhes arquitetônicos do teto. A pressão em meu peito se expandiu a cada batida do coração. A culminação de uma vida inteira de momentos assim. Essas humilhações públicas disfarçadas como preocupação familiar. Essas cuidadosas anulações de minha personalidade e conquistas. O envelope em minha bolsa parecia pulsar com energia potencial. Uma opção nuclear que eu havia prometido a mim mesma e a Taylor que não usaria. Enquanto os garçons retiravam os pratos de sobremesa, percebi com perfeita clareza que o caminho atual era insustentável, que continuar a buscar a aprovação de um homem geneticamente programado para negá-la era uma forma de autodestruição que eu não podia mais me dar ao luxo. Enquanto as xícaras de café eram reabastecidas e o conhaque era oferecido para concluir a elaborada refeição, o pai afastou um pouco sua cadeira, um sinal universalmente compreendido pela família reunida, como preparação para um de seus discursos improvisados, uma tradição que havia evoluído ao longo de anos de reuniões dos Matthews. O silêncio antecipatório caiu imediatamente, conversas parando no meio da frase, talheres cuidadosamente colocados, toda a atenção reflexivamente, voltada para o patriarca. O pai se levantou, taça de conhaque na mão, sua expressão assumindo a autoridade benevolente que ele reservava para esses momentos de performance pública. Antes de nos dispersarmos para o jardim para nossa fotografia anual de família, ele começou, a voz carregando aquele tom particular de alguém acostumado a comandar salas. Gostaria de aproveitar um momento para expressar meu orgulho no que a família Matthews continua a construir junta. Ele gesticulou amplamente, incluindo os associados de negócios como membros honorários dessa suposta dinastia. Uma família é muito parecida com uma empresa, exigindo visão, liderança e participantes que entendam seus papéis na criação do sucesso coletivo. Seu olhar varreu a mesa daquela maneira praticada de parecer fazer contato visual com todos, mas na verdade não se conectar com ninguém. Ao olhar para esta mesa, sou lembrado da sorte que tenho por ter filhos que contribuem para o legado da família de maneiras significativas. Ele se virou para James, levantando ligeiramente seu copo. James, sua perspicácia nos negócios continua a impressionar não apenas a mim, mas toda a comunidade de desenvolvimento de Boston. O projeto Riverside representa exatamente o tipo de abordagem ousada e inovadora que distingue os projetos dos Matthews de empreendimentos menores. Você não apenas abraçou as lições que eu lhe ensinei, mas as elevou. James assentiu com uma humildade praticada que mal escondia sua satisfação, o filho de ouro recebendo seu devido reconhecimento. O pai então se voltou para Sofia, sua expressão aquecendo ainda mais. E Sofia, sua graça em equilibrar as responsabilidades familiares com a liderança comunitária mostra uma maturidade notável. Seu trabalho com o conselho do Hospital Infantil trouxe prestígio genuíno ao nome Matthews, lembrando a todos nós que o verdadeiro sucesso inclui retribuir. Sua mãe e eu não poderíamos estar mais orgulhosos da família que você está criando e dos valores que você representa. O sorriso de Sofia era genuíno, embora ligeiramente desconfortável com os holofotes, sempre mais confortável, facilitando o reconhecimento dos outros do que recebendo o seu próprio. Eu me preparei para o que inevitavelmente viria a seguir. A omissão cuidadosa, o silêncio pontual onde meu nome deveria estar, a técnica praticada de elogio por exclusão que comunicaria volumes a todos os presentes sem exigir crítica explícita. O que aconteceu em vez disso foi de alguma forma pior. O olhar do pai finalmente pousou em mim, o leve estreitamento de seus olhos traindo a natureza calculada do que se seguiria. Enquanto reflito sobre as conquistas de meus filhos, ele continuou, a voz modulando para o que outros poderiam confundir com ponderação, em vez do prelúdio de ataque que realmente sinalizava. Sou atingido por quão diferente o sucesso pode ser definido. Ele deu um gole deliberado em seu conhaque, a pausa teatral permitindo que a tensão aumentasse. Tenho orgulho de todos os meus filhos, ele anunciou, levantando sua taça mais alto, e por um momento suspenso senti uma ridícula pontada de esperança, rapidamente extinta por sua continuação, exceto pelo perdedor sentado à mesa. As palavras caíram com precisão cruel,
seguidas por um momento de silêncio chocado antes que uma risada incerta se espalhasse entre os convidados, a maioria assumindo que devia ser alguma piada interna da família, em vez da evisceração pública que realmente era. Senti o sangue subir ao meu rosto e depois escorrer completamente, deixando um entorpecimento frio, enquanto todos os olhos na mesa se voltavam para mim com expressões que variavam de constrangimento a pena e curiosidade. Mórbida. O pai continuou como se tivesse feito uma piada leve sobre o tempo. Algumas pessoas medem o sucesso por títulos e salários, por conquistas superficiais que parecem impressionantes no papel, mas carecem de substância e poder de permanência. O verdadeiro sucesso vem de continuar as tradições familiares, de construir sobre fundações, em vez de constantemente buscar provar o valor individual à custa da força coletiva. A vaguedade deliberada de algumas pessoas não enganou. Ninguém, o alvo de suas observações cristalino em sua clareza. O rosto da minha mãe ficou completamente branco, seus nós dos dedos sem sangue em volta do guardanapo, enquanto James parecia presunçosamente satisfeito e Sofia abertamente mortificada. Minha prima Rachel estendeu a mão sobre o marido para tocar meu braço em apoio silencioso, mas eu mal registrei o gesto. Minha consciência inteira se estreitou para um foco único no homem na cabeceira da mesa, que acabara de confirmar o que o teste de DNA já havia me dito: que eu era fundamentalmente separada, outra, não verdadeiramente parte desta família em seus olhos. Por 20 segundos que se estenderam como horas, permaneci congelada, experimentando as sensações físicas da humilhação com desapego clínico, o rosto queimando, a garganta contraída, o batimento cardíaco acelerado, a resposta de lutar ou fugir, inundando meu sistema com adrenalina. Uma vida inteira de momentos semelhantes passou pela minha consciência. Uma apresentação contínua de correções públicas, minagem sutil, conquistas reformuladas como fracassos, cada uma construindo sobre a anterior para criar a mensagem sumária de que eu era fundamentalmente insuficiente, indigna do nome que carregava, o nome que a ciência genética havia recentemente confirmado que não era realmente meu para reivindicar. Enquanto o pai concluía seu discurso com alguma platitude sobre a unidade familiar que soava vazia após sua exclusão pontual, algo mudou irrevogavelmente dentro de mim. Um fio final se rompeu entre a criança desesperada em busca de aprovação e a mulher adulta que de repente viu com perfeita clareza a futilidade daquela busca ao longo da vida. O peso do envelope em minha bolsa transformou-se de fardo em libertação. Seu conteúdo não mais um segredo vergonhoso, mas uma chave que destrancava a prisão de falsas expectativas que eu havia ocupado por toda a minha vida. A sala permaneceu, suspensa em tensão desconfortável, esperando minha reação, talvez esperando lágrimas ou uma saída apressada, como havia acontecido em anos anteriores. A conclusão previsível do familiar drama familiar. Em vez disso, senti uma estranha calma descer, uma clareza de propósito se cristalizando em torno da decisão que talvez fosse inevitável desde o momento em que os resultados do teste chegaram. Sem planejar totalmente a ação, me vi em pé. Um movimento tão suave e deliberado que imediatamente chamou a atenção. As conversas pararam no meio da frase, enquanto todos os olhos se voltavam para mim, com expressões que variavam de curiosidade à apreensão. Esta última, principalmente, daqueles que haviam testemunhado confrontos familiares Matthews anteriores. Minha taça de champanhe permaneceu sobre a mesa, deliberadamente não erguida, o simbolismo da minha recusa em brindar inconfundível. Alisei meu vestido com mãos firmes, surpreendendo-me com a calma absoluta que havia substituído a turbulência anterior, como se eu tivesse atravessado uma tempestade para o seu olho pacífico. Obrigado, pai, por aquele discurso esclarecedor. Comecei, minha voz clara e sem esforço, o tom profissional que eu havia aperfeiçoado em salas de reuniões me servindo bem neste momento inesperado. Passei 32 anos tentando ganhar uma aprovação, que nunca seria concedida, medindo-me contra padrões que misteriosamente mudavam sempre que eu me aproximava de atendê-los. Hoje eu finalmente entendo por quê. A sala havia ficado completamente parada, o tipo de silêncio pesado que precede momentos significativos. O rosto da minha mãe era uma máscara de alarme, enquanto a expressão do meu pai escurecia com o reconhecimento de que este roteiro não estava seguindo seu padrão esperado. Para aqueles que estão acompanhando, continuei com uma leveza deliberada que desmentia a magnitude do que estava por vir. Eu me formei no topo da minha turma em Cornell,
construí uma carreira sem conexões familiares e recentemente me tornei a estrategista sênior de investimentos mais jovem na história da minha empresa. Pela maioria das medidas objetivas, dificilmente a definição de um perdedor. Permiti que meu olhar varresse a mesa, estabelecendo breve contato visual com vários parentes que assentiram ligeiramente em reconhecimento antes de retornar minha atenção ao pai. Mas o sucesso no mundo de Richard Matthews nunca foi sobre conquistas objetivas, foi? É sobre conformidade à sua visão específica, sobre refletir glória de volta para ele, em vez de criar sua própria luz. Estendi a mão para minha bolsa com calma deliberada, ciente de que cada movimento estava sendo observado de perto. O espetáculo incomum da filha do meio obediente finalmente quebrando a fila era muito convincente para ser ignorado. Comprei um carro que vale mais do que a maioria das pessoas ganha em um ano. Disse diretamente ao pai, cujo rosto havia se transformado na máscara fria que ele usava quando as negociações de negócios não estavam progredindo a seu favor. Não porque você precisasse, ou mesmo particularmente merecesse, mas porque eu ainda nutria a esperança infantil de que um gesto grande o suficiente pudesse finalmente preencher qualquer lacuna misteriosa que existia entre nós durante toda a minha vida. Da minha bolsa retirei o envelope contendo os resultados do teste de paternidade, o papel agora parecendo quase mundano, considerando o peso da informação que continha. Por 3 décadas me culpei por sua incapacidade de me mostrar a mesma afeição que você mostra a James e Sofia. Eu me contorci em inúmeras formas tentando me tornar o que quer que finalmente conquistasse sua aprovação, nunca entendendo que o problema não estava em minhas ações, mas em meu DNA. Uma inspiração coletiva de ar circulou pela mesa enquanto a implicação de minhas palavras se registrava. O rosto da minha mãe perdeu a cor restante, enquanto James se endireitou com súbita atenção. Coloquei o envelope precisamente no centro da mesa, meus movimentos medidos e deliberados. Para você, pai. Feliz Dia dos Pais, eu disse com uma quietude final, infundindo o título paternal com toda a ironia que o momento merecia. Sem esperar por uma resposta, me virei e saí da sala de jantar, costas retas, passos sem pressa, preservando a dignidade que havia sido sistematicamente arrancada de mim ao longo da noite. O silêncio chocado durou até que eu cheguei ao foyer, seguido pela imediata erupção de múltiplas conversas, perguntas se sobrepondo em um ruído ininteligível. Continuei para fora sem hesitar. O ar da noite fresco contra minha pele corada. O caminho para a entrada iluminado por lanternas decorativas que criavam poças de luz no crepúsculo que se aproximava. O Mercedes estava onde o pai o havia posicionado. Para máxima visibilidade, pintura preta brilhante refletindo as luzes da casa, um símbolo de tudo o que eu estava tentando comprar com dinheiro que deveria ter sido investido na minha própria paz. A decisão não foi tão consciente quanto inevitável. Minha mão encontrando o controle remoto extra que eu havia guardado em minha bolsa. O destravamento remoto respondendo com um suave chirp, que parecia inapropriadamente alegre para o momento. Deslizei. Para o banco do motorista, o interior de couro ainda carregando o cheiro de carro novo misturado com o leve traço da colônia do pai. Um lembrete olfativo de sua breve posse que logo desapareceria. Pelo para-brisa, eu podia ver figuras aparecendo nas janelas da sala de jantar, silhuetas gesticulando animadamente, o drama familiar agora totalmente desencadeado pela minha partida e revelação. O motor ronronou com precisão, cara. O painel, iluminando com luzes de boas-vindas como se nada de momentâneo tivesse acontecido, como se fosse simplesmente mais uma viagem, em vez de uma ruptura definitiva com 32 anos de servidão emocional. Ao sair da garagem de ré, tive um vislumbre da porta da frente se abrindo, a figura do pai emoldurada pela luz, uma mão segurando o que parecia ser um envelope aberto, sua boca aberta no que poderia ter sido meu nome, mas que se perdeu sob o suave ronco do motor de engenharia alemã. A simetria me impressionou enquanto eu acelerava. O carro de luxo que ele havia exibido aos associados enquanto minimizava minha contribuição, agora fisicamente removido, assim como ele havia tentado minimizar minha existência por 3 décadas. Ambos os atos de apagamento se encontrando em perfeito equilíbrio narrativo. A percepção solidificou o que havia sido uma ação intuitiva em uma decisão consciente. A recuperação do presente paralelamente à recuperação da autoestima que eu estava simultaneamente empreendendo, ambos livres das expectativas de gratidão que nunca haviam sido concedidas. No retrovisor, a propriedade dos Matthews recuava, diminuindo a cada segundo,
sua grandeza diminuindo com a distância, assim como seu controle emocional sobre mim enfraquecia a cada rotação das rodas, que me levavam para longe. A leveza que se espalhava pelo meu peito não era exatamente felicidade, muito complexa e agridoce para um rótulo tão simples, mas sim a sensação incomum de liberdade, de escolhas subitamente não restritas pela força gravitacional, da aprovação paterna que havia distorcido minha órbita desde que eu me lembrava. O Mercedes respondeu com precisão silenciosa, enquanto eu me afastava do bairro da minha infância, cada curva criando mais distância entre a pessoa que eu havia sido 30 minutos atrás e quem eu estava me tornando agora. Eu cheguei quase à entrada da rodovia antes que a primeira ligação chegasse ao meu celular. O nome de Sofia piscando no painel, seguido em rápida sucessão por James, minha mãe e vários primos. A evidência digital do caos deixado para trás. Eu silenciei o toque, mas não desliguei o telefone completamente, alguma parte de mim precisando testemunhar as consequências, mesmo que eu não estivesse pronta para me envolver diretamente. Ao entrar na rodovia, em direção a Boston, em vez de voltar para Nova York, permiti-me um único olhar no retrovisor, bem quando uma figura masculina que reconheci como meu pai correu para a rua atrás de mim, seu rosto normalmente composto, contorcido em uma expressão que eu nunca havia visto antes, algo além da raiva, em um território que eu não conseguia identificar imediatamente. A distância era muito grande para ouvir sua voz, mas eu não precisava de áudio para reconhecer o grito de sua linguagem corporal sozinha, braços erguidos acima da cabeça em um gesto de emoção tão primal que o tornou momentaneamente irreconhecível, como o patriarca controlado que havia orquestrado décadas de manipulação emocional. A imagem gravou-se em minha memória enquanto eu acelerava, uma representação visual da mudança sísmica que acabara de ocorrer. A narrativa familiar cuidadosamente construída rachou além do reparo por 3 páginas de dados científicos, e um momento de clareza absoluta. Quando me registrei em um hotel no centro de Boston, 30 minutos depois, meu telefone exibia 17 chamadas, perdidas e 29 mensagens de texto, o equivalente digital da explosão que eu detonei antes de ir embora. Coloquei a chave do quarto na mesa, tirei os saltos e finalmente me permiti revisar as comunicações, começando com os textos de Sofia, que progrediram de confusão. O que acabou de acontecer? O que havia naquele envelope? Para preocupação. Liz, por favor, me ligue, está todo mundo enlouquecendo. Para informação. Pai está dizendo coisas insanas. Mãe se trancou no quarto. James está ameaçando entrar com uma ação judicial sobre o carro. As mensagens de voz da minha mãe começaram compostas, mas rapidamente se deterioraram. A primeira um gentil: Elisa, por favor, ligue para casa quando tiver uma chance. Evoluindo para sua quinta mensagem, onde sua voz quebrou com emoção. O teste não pode estar certo. Deve haver algum engano. Por favor, volte para podermos discutir isso como família. James havia se limitado a 2 textos, ambos ameaçando ações legais, se eu não devolvesse a propriedade do pai imediatamente e retirasse suas acusações nojentas. O contraste entre as respostas de meus irmãos não era surpreendente. Suas reações perfeitamente alinhadas com os papéis que sempre desempenharam na dinâmica familiar. Sentei-me na beira da cama do hotel, com o telefone na mão, a distância física e emocional da reunião já me permitindo processar os eventos com surpreendente clareza. O teste de paternidade havia confirmado o que uma parte profunda e intuitiva de mim talvez sempre soubera: que Richard Matthews não era meu pai biológico, que a distância emocional que ele havia mantido ao longo da minha vida decorria de um conhecimento que ele carregava, mas nunca reconhecia. Eu havia obtido o teste por impulso, depois de descobrir, através de um serviço recreativo de testes genéticos, que meus supostos marcadores genéticos paternos não se alinhavam. O choque inicial deu lugar a um estranho senso de explicação para uma vida inteira de sentir-me outra, dentro da minha própria família. Agora que a informação era pública, a imagem familiar cuidadosamente mantida estava se desintegrando em tempo real, décadas de pretensão colapsando sob o peso do fato científico. A resposta mais reveladora veio quase 2 horas depois, após eu ter tomado banho e trocado de roupa, usando a mochila que eu havia arrumado caso a reunião se tornasse insuportável, uma preparação que agora parecia premonitória. Meu telefone tocou com o número de Sofia, e algo em mim precisava ouvir pelo menos a voz de um membro da família para confirmar que o terremoto que eu havia desencadeado realmente havia ocorrido no mundo externo, e não apenas dentro da minha própria consciência. Liz?
A voz de Sofia estava abafada, sugerindo que ela estava ligando de algum lugar privado dentro da casa, ainda cheia de familiares. Você está bem? Onde você está? A preocupação genuína em seu tom quase desfez minha compostura duramente conquistada. Estou segura, respondi evasivamente. O que está acontecendo aí? Ela exalou pesadamente. Caos, colapso total. Depois que você saiu, o pai abriu o envelope na mesa na frente de todo mundo, leu por uns 30 segundos, então começou a gritar pela mãe. Ela deu uma olhada e ficou completamente branca. Eles desapareceram no escritório dele por talvez 10 minutos enquanto todo mundo apenas sentava em choque e silêncio. E então, o pai saiu furioso procurando por você, viu que o carro tinha sumido e simplesmente pirou completamente. Nunca o vi assim, Liz. Nunca. A descrição clínica dos eventos me ajudou a manter distância emocional, tratando a situação quase como um estudo de caso de negócios, em vez de minha vida real implodindo. E a mãe? Perguntei temendo, mas precisando saber. Ela se trancou no quarto deles, não fala com ninguém, nem mesmo com o James. Os convidados saíram bem rápido depois disso, como você pode imaginar. O pai tem feito ligações no escritório dele na última hora, e o James está falando sobre algum tipo de liminar sobre o carro, o que honestamente parece o problema menos importante agora. Ela fez uma pausa, baixando a voz ainda mais. Liz, é verdade? Os resultados do teste são reais? A pergunta não continha julgamento, apenas um desejo genuíno de entender, tão característico da natureza mediadora de Sofia. Sim, confirmei. Simplesmente. Eu o fiz depois que um serviço genético sinalizou inconsistências. Richard Matthews não é meu pai biológico. Dizer as palavras em voz alta para um membro da família as tornou subitamente e visceralmente reais de uma forma que o saber em particular não havia feito. Você sabe quem é? Ela perguntou suavemente. O teste não identifica isso. Apenas confirma a incompatibilidade negativa com a amostra que fornecida à escova de cabelo do pai. Expliquei os detalhes técnicos. Mais fácil de discutir do que as implicações emocionais. Mas, dado o momento e a reação da mãe, imagino que tenha sido alguém de antes de ela se casar com o pai. Sofia ficou em silêncio por um momento, antes de fazer a pergunta que revelou que ela entendia a situação com sua inteligência emocional usual. Há quanto tempo você acha que ele sabe? A pergunta atingiu o cerne de tudo. A traição central não sendo a verdade biológica, mas as décadas de punição emocional por uma circunstância além do meu controle. A vida inteira dele comigo. Respondi com uma certeza que surpreendeu. Até a mim mesma. Explica tudo, Sofia. Cada crítica, cada comparação, cada padrão impossível. Ele não estava tentando me melhorar. Ele estava me punindo por existir. A verdade dessa avaliação se estabeleceu entre nós, sem que nenhuma de nós precisasse articular os inúmeros exemplos que a apoiavam. Preciso ir, Sofia disse de repente. James está subindo e não quero que ele saiba que estamos conversando. Apenas me mande uma mensagem dizendo que você está segura onde quer que esteja. E Liz, o que quer que aconteça em seguida, eu te amo do mesmo jeito. Isso não muda nada entre nós. Suas palavras se alojaram em meu peito, a afirmação inesperada, quebrando o entorpecimento protetor que eu mantive desde que saí de casa. Depois de desligar, fui para a janela do hotel, com vista para o porto de Boston, as luzes da cidade refletindo na água escura. A vista era simultaneamente familiar e estranha, muito parecida com meu próprio reflexo no vidro. Em algum lugar, naquela cidade, estava o homem que havia moldado minha infância através da ausência calculada de afeto e potencialmente também o homem desconhecido cujo material genético eu carregava. A simetria desses dois pais, um presente, mas emocionalmente ausente, um completamente desconhecido, mas biologicamente conectado, criava uma estranha sensação de equilíbrio, como se o universo finalmente tivesse fornecido uma explicação para a sensação perpétua de desalinhamento que eu havia carregado por toda a minha vida. À medida que a meia-noite se aproximava, uma última mensagem de texto chegou de uma fonte inesperada. O número privado da minha mãe, raramente usado, para comunicação direta. Nunca quis que você descobrisse dessa forma. Não foi um caso. Houve alguém antes do seu pai na faculdade. Quando descobri que estava grávida, seu pai se ofereceu para se casar comigo mesmo assim, para lhe dar o nome dele. Por favor,
Acredite que ele tentou amá-la como se fosse sua própria filha. Alguns homens simplesmente não conseguem separar seus sentimentos da biologia. Eu falhei com vocês dois ao fingir que a verdade não importava. Podemos nos encontrar amanhã? Só nós. Há tanta coisa que você merece saber. A mensagem confirmou o que eu já havia intuído, mas adicionou camadas de complexidade que eu não havia considerado, lançando meu pai simultaneamente como vilão e vítima de suas próprias limitações. Minha mãe, como enganadora e jovem. Mulher presa fazendo escolhas impossíveis em uma época menos indulgente que a nossa. Coloquei o telefone na mesa de cabeceira sem responder. A exaustão emocional finalmente superando a adrenalina que me havia levado através da noite. Amanhã exigiria decisões sobre o quanto de verdade eu queria, quanta conexão eu poderia salvar ou valia a pena salvar, e que forma minha vida tomaria agora que o princípio organizador central de buscar a aprovação paterna havia sido definitivamente removido. Por aquela noite, permiti-me o luxo do desligamento emocional, de um sono sem sonhos, não perturbado pela vida inteira de questionamentos que haviam precedido este dia de respostas. A semana seguinte ao que minha mente categorizou como a revelação se desenrolou com a estranha dualidade de mover-se ao mesmo tempo excruciantemente lenta e vertiginosamente rápida, cada dia trazendo novas informações que, simultaneamente, esclareciam e complicavam minha compreensão do meu lugar no mundo. Na manhã seguinte à minha saída dramática, encontrei minha mãe em um pequeno café longe dos pontos de encontro da família, sua aparência me chocando com sua vulnerabilidade. A fachada de matriarca dos Matthews, cuidadosamente mantida, completamente ausente, substituída por uma mulher que parecia mais velha e mais autenticamente humana do que eu jamais a havia visto. O nome dele era Thomas Keller. Ela começou sem preâmbulo, assim que nosso café chegou, seus dedos tremendo ligeiramente em volta da xícara de porcelana. Nós nos conhecemos no segundo ano em Wellesley. Ele estava no MIT estudando engenharia. Brilhante, gentil, completamente errado para uma garota da minha origem, de acordo com meus pais. Quando eles descobriram nosso relacionamento, proibiram-no imediatamente. 2 meses depois, conheci seu pai em um evento de caridade, o par ideal que todos aprovaram. A história se desenrolou como um filme de época. Uma jovem pressionada a abandonar uma conexão genuína por avanço social, descobrindo sua gravidez apenas depois que o relacionamento havia sido forçadamente encerrado. Richard Matthews oferecendo casamento em parte por afeto genuíno e em parte por avaliação calculada de como as conexões familiares de Caroline beneficiariam suas ambições de negócios. Ele prometeu criá-la como filha dele. Minha mãe explicou, seus olhos fixos em alguma distância intermediária, onde o passado ainda vivia. E eu acredito que ele realmente pretendia cumprir essa promessa. Mas a partir do momento em que você nasceu, você tinha os olhos do Thomas, suas expressões, sua maneira de questionar tudo, em vez de simplesmente aceitar o que lhe era dito. Richard tentou à sua maneira, mas toda vez que ele olhava para você, ele via o filho de outro homem, prova física da minha vida antes dele. As revelações continuaram por mais de 3 horas. Detalhes de uma história que eu nunca havia suspeitado, se desenrolando com dolorosa clareza, explicando a dinâmica familiar que havia moldado minha existência. Meu pai biológico nunca soubera de mim. Havia se mudado para a Califórnia após a formatura, construído uma bem-sucedida empresa de engenharia, casado e tido 3 filhos que eram tecnicamente meus meio-irmãos. Minha mãe havia acompanhado sua vida à distância através de boletins de ex-alunos e, nos últimos anos, mídias sociais, mas nunca o contatou, honrando a promessa feita a Richard de que o passado permaneceria enterrado, que eu seria uma Matthews no nome, se não no sangue. No terceiro café, havíamos progredido para a pergunta mais difícil. Por que você nunca me protegeu? Perguntei, a dor acumulada de décadas comprimindo-se nesta única pergunta. Você viu como ele me tratava em comparação com James e Sofia. Você o viu sistematicamente minar cada conquista, cada tentativa de ganhar sua aprovação. Como você pôde deixar isso continuar por 30 anos? Seu rosto se contorceu com uma dor tão crua que momentaneamente superou minha raiva. Eu falhei com você. Ela reconheceu, sem desculpas oferecidas. Cada vez que eu considerava te contar a verdade, revelando por que ele não podia te dar o que você merecia, o momento parecia errado, o dano potencial grande demais. Então o tempo passou e a mentira cresceu, mais difícil de corrigir. Me dizia que você era forte, resiliente,
que estava construindo uma vida independente da aprovação dele. Eu não percebi até ontem o quanto essa busca ainda te impulsionava. A conversa terminou sem uma resolução clara, apenas o início de um relacionamento mais honesto que exigiria anos para ser reconstruído em uma base verdadeira. No dia seguinte, houve outra mudança sísmica quando recebi um e-mail de Thomas Keller, meu pai biológico, em resposta à mensagem que eu havia enviado depois de confirmar sua identidade através de registros públicos. Sua resposta era cautelosa, mas gentil, expressando choque ao saber da minha existência, solicitando tempo para processar essa informação, mas também um interesse genuíno em nos conectar quando ele tivesse absorvido a realidade de uma filha que ele nunca soube que existia. Vejo pela sua assinatura de e-mail que você trabalha em finanças em Nova York. Ele escreveu em sua resposta inicial. Ironicamente, estarei em Manhattan no próximo mês para uma conferência. Talvez pudéssemos nos encontrar para um café, se você se sentir confortável em fazê-lo. O simples reconhecimento de minha identidade profissional, sem qualificação ou comparação, funcionou como um bálsamo em feridas emocionais abertas. O respeito neutro de seu tom sugeria possibilidades de conexão não contaminadas pela complexa história dos Matthews. Enquanto esses terremotos pessoais reajustavam minha compreensão de família, o mundo profissional continuava girando com indiferença pragmática à minha crise existencial. Minha chefe ligou no meio da semana com perguntas sobre uma apresentação de cliente, a normalidade das discussões de trabalho, proporcionando um conforto surpreendente em meio ao caos pessoal. A conta Richardson precisa do seu modelo de avaliação de risco explicado pessoalmente, ela me informou. Eles estão especificamente pedindo você pelo nome, Elisa. Sua reputação está crescendo. O reconhecimento do valor profissional, independente das conexões familiares, reforçou o que deveria ter sido óbvio desde o início, que meu valor existia separado do nome Matthews ou da aprovação, ancorado em habilidades e caráter inteiramente meus. Richard fez seu primeiro contato direto 6 dias após a reunião, através de seu advogado. Uma carta friamente formal solicitando a devolução do Mercedes e ameaçando ação legal sobre declarações difamatórias feitas em público sobre a paternidade. O contraste entre essa resposta e o e-mail cauteloso, mas humano de Thomas, cristalizou tudo o que eu precisava saber sobre ambos os homens. A genética, de repente, parecia muito menos relevante do que o caráter para determinar a verdadeira paternidade. Instruí meu próprio advogado a providenciar a devolução do veículo, deixando claro que a evidência de DNA não era, por definição, difamatória. James manteve silêncio, sua lealdade ao pai não surpreendendo, dada sua genuína conexão biológica e visão de mundo compartilhada. Sofia, no entanto, ligava diariamente. Nosso relacionamento se aprofundando através de conversas honestas sobre dinâmicas familiares que ambos havíamos observado, mas nunca antes discutido abertamente. Ele tem controlado a narrativa de nossas vidas inteiras, ela observou durante uma ligação tarde da noite, nos fazendo competir por uma aprovação que nunca esteve igualmente disponível. Eu me beneficiei desse sistema, mas sempre vi como isso te machucava. Sinto muito por não ter te defendido mais. Seu reconhecimento ajudou a curar feridas que eu não havia percebido que ainda latejavam. A validação da minha experiência, por alguém que a havia testemunhado em primeira mão, estranhamente mais poderosa do que qualquer resultado de teste poderia ser. 6 meses após a revelação, o cenário da minha vida havia se transformado de maneiras sutis e profundas. Sessões de terapia semanais ajudaram a desvendar a complexa teia de amor condicional e ansiedade de desempenho que havia impulsionado minhas conquistas, permitindo-me reconhecer a verdadeira realização, separada da busca desesperada por aprovação. Meu relacionamento com minha mãe evoluiu para algo mais autêntico, sua cuidadosa performance de perfeição abandonada em favor de conversas honestas, às vezes dolorosas, sobre escolhas, consequências e o amor complexo que sempre existiu sob o teatro da família Matthews. Encontrei Thomas Keller pela primeira vez em um restaurante tranquilo perto do Central Park. A estranha experiência de ver minhas próprias expressões e maneirismos espelhados em um homem que eu nunca havia conhecido. Ao mesmo tempo perturbadora e estranhamente reconfortante. Você tem a mente analítica da minha mãe, ele observou na sobremesa, horas em uma conversa que fluía com surpreendente facilidade. Mas aquela faísca quando você fala sobre padrões de mercado, isso aparentemente vem do meu lado. Nosso relacionamento se desenvolveu cautelosamente, ambos respeitosos de seu início em comum,
nenhum esperando uma proximidade imediata de pai e filha, mas construindo conexão através de interesses intelectuais compartilhados e descoberta de similaridades. Genéticas que explicavam traços de longa data que eu nunca havia visto refletidos na família Matthews. A peça final deste mosaico de vida transformada se encaixou no Dia de Ação de Graças, quando aceitei o convite de Sofia para jantar em sua casa, em vez do tradicional encontro na propriedade de nossos pais. Richard havia recusado a comparecer. Quando informado da minha presença, sua rejeição contínua agora produzindo mais pena do que dor, suas limitações cada vez mais aparentes à medida que minha própria cura progredia. Ele não pode mudar, Sofia explicou enquanto preparávamos a sobremesa juntas, seus filhos brincando no quarto ao lado com seu marido. Não quer, é genuinamente não pode. Sua identidade inteira é construída em torno de certezas, que sua existência desafia. A observação não continha julgamento, apenas o reconhecimento da realidade imutável que ambos havíamos aceitado. Após o jantar, minha mãe ligou. Sua voz mais forte do que eu me lembrava da infância. A perfeição performática substituída por um engajamento autêntico. Tenho orgulho de você, Elisa, ela disse simplesmente. Não pelo seu trabalho, ou seu endereço ou qualquer coisa que você tenha conquistado, embora essas coisas sejam notáveis. Tenho orgulho de quem você é, sua resiliência, sua capacidade de construir a verdade a partir do engano. Eu deveria ter dito isso todos os dias da sua vida. As palavras que eu havia procurado de Richard por 3 décadas, livremente dadas pela mãe que sempre me amou apesar de suas falhas, aterrissaram com força curativa precisamente porque vieram sem condições ou qualificações. Ao encerrar a ligação, percebi a verdade mais profunda desta jornada de 6 meses. Que a família transcende a genética e as definições legais. Compreendendo, em vez disso, aqueles que nos veem claramente e nos amam de qualquer maneira, que honram nosso eu autêntico em vez de exigir o desempenho de papéis atribuídos. O carro de luxo que eu havia comprado como uma oferta desesperada a uma figura paterna que nunca poderia realmente me aceitar, havia sido recuperado e, subsequentemente, vendido, os fundos investidos em meu futuro, em vez de desperdiçados em uma aprovação inútil. Mais importante ainda, eu havia recuperado a energia emocional anteriormente exaurida em uma busca impossível de vencer por validação, redirecionando-a para relacionamentos que nutriam em vez de esgotavam, para um trabalho realizado por paixão, em vez de prova de valor, para construir uma vida medida pela realização interna, em vez de reconhecimento externo. A jornada daquele fatídico jantar em família até este novo equilíbrio não havia sido linear ou simples, cada dia trazendo novos desafios e ocasionais contratempos, mas a trajetória permaneceu consistentemente em direção à cura, em vez de mais danos. Talvez a medida mais significativa do crescimento não tenha vindo de grandes revelações, mas de tranquilas manhãs de terça-feira, quando eu acordava sem imediatamente avaliar meu valor, quando as conquistas eram celebradas, por seu valor intrínseco, em vez de seu potencial para finalmente ganhar a aprovação paterna, quando a vida era vivida a partir de uma base autêntica, em vez de desespero performático. À medida que esta noite de ação de graças terminava, percebi que, embora o mistério de minha paternidade tivesse sido resolvido, a descoberta mais significativa foi que sua importância havia diminuído a cada passo em direção à autoaceitação, a questão de cujo sangue eu carregava importando muito menos do que cujos valores eu escolhia incorporar, cujo amor eu aceitava como genuíno, cuja verdade eu reivindicava como minha. Você já descobriu que sua verdadeira família nem sempre é definida por sangue? Às vezes, as pessoas que deveriam nos amar incondicionalmente são as que mais nos machucam. Gostaria de ler seus pensamentos nos comentários abaixo sobre como você criou sua própria família escolhida ou enfrentou aqueles que não conseguiam ver seu valor. Se minha história ressoou com você, por favor, clique no botão curtir, assine para ouvir mais jornadas de cura e compartilhe com alguém que talvez precise ser lembrado de que seu valor não depende da validação de ninguém. Obrigado por ouvir e lembre-se, às vezes, retomar seu poder significa se afastar de pessoas que nunca o mereceram em primeiro lugar.